Foi prolongada a luta no ano passado e a resolução registra, e é importante registá-la, porque foi uma luta levada a efeito pelos professores e os professores merecem que esse registro seja feito e ele está na nossa resolução. Os resultados ficaram aquém do que reivindicamos? Ficaram, sim, não vale a pena dizermos o contrário. Mas é importante dizermos também o que se diz ali na resolução. A luta não foi em vão. Já aqui foi dito, nomeadamente pelo Francisco. Os concursos saíram, o regime de concursos saiu, não é o regime que nós defendíamos, mas convenhamos, lembremos da primeira versão. A graduação profissional mantém-se como critério para a colocação de professores, os quadros de zona pedagógica não são acima e o perfil de competências não é requisito para o diretor escolher os amigos. Sem luta, isto tudo era o que lá estava. Mas vincularam 8.000 professores. Quando começámos o ano, a vinculação, através da norma travão, eram 2.000 os que se previam. Depois o Ministério admitiu que fossem 5.000, mas aos 2.000 acrescentava 3.000. Acabou a abrir 2.700 vagas. E não vinculou 10.700, porque ainda assim impôs um regime de vinculação que muitos professores não puderam concorrer por razões que têm a ver com a sua vida profissional, a sua vida familiar, porque já não estamos a falar de jovenzinhos propriamente ditos e que, portanto, os professores, muitos não puderam concorrer e só se preencheram cerca de 8.000 das 10.700 vagas. Ainda assim, 8.000 é o quádruplo das 2.000 da norma travão. Sem luta, isto não tinha acontecido. Dizer também que o Decreto-Lei 74 de 2023 é um Decreto-Lei limitado, injusto, que gera novas assimetrias, que não recupera um dia dos 2.393 que nos estão a roubar. Mas, seja como for, há alguns professores que beneficiarão deles, não todos como era suposto, mas seja como for, quem esteve à espera de vaga vai buscar o tempo que perdeu, o que é importante para quem o perdeu, e outros poderão recuperar um ano. O programa de governo não previa qualquer tipo de nova medida no âmbito da carreira. E, portanto, se nós conseguimos isto, se houve esta primeira cedência, podemos dizer, em primeiro lugar, porque se lutou, mas, sobretudo, para nós, se vimos que mesmo uma maioria absoluta como esta, que é um autêntico muro, se viu obrigado a abrir mão de alguma coisinha que não queria, nós só temos que ter uma escavadora mais forte, e essa é a luta, para que eles tenham que abrir mão do resto, e o resto é o que é nosso, o resto é o que é nosso. Mas, camaradas, não tenhamos ilusões. Este não é um acelerador, este é um aspirador, de facto. O Ministro da Educação esclareceu. Ele permite, este decreto-lei, os professores aspirarem a chegar a um dos 3 últimos escalões da carreira, disse ele. Reparem, aspirarem a chegar a um dos 3 últimos, quer dizer que uns chegarão ao 10º, outros chegarão ao 9º, outros ficarão para o 8º e alguns só irão aspirar lá a chegar. O Ministro disse isso. Portanto, apenas permite aspirar, e algo que permite aspirar, em minha casa chama-se aspiradora, para além ainda de ser um instrumento de aspiração do tempo de serviço que não foi recuperado, como se ele fosse lixo, acabando com ele. Portanto, aqueles que recuperarem o ano, os 2 anos, que tiverem o ano de bonificação que eles vão dar, que não tenham ilusões, porque continuam a roubar-lhes os 6 anos, 6 meses e 23 dias que eles estão a roubar, e isso vai levar-nos à luta. E ainda, a luta dos professores, uma luta até muito prolongada, muito dura, muito difícil, porque era uma luta de apenas 2 escolas, que foram as das escolas artísticas António Arroio e Soares Reis. Foi uma luta que ao fim destes anos todos acabou finalmente por se conseguir que vai ser aprovado amanhã no Conselho de Ministros o decreto-lei que cria um regime de concursos para aqueles professores. Foram tantas as concentrações lá à porta da escola, lá dentro da escola, os momentos em que eles estiveram e nas nossas manifestações,
finalmente, o regime de vinculação e a abertura de concursos na António Arroio. E com uma, e também na Soares dos Reis. E camarades, dizer, porque vale a pena também destacar este ponto. A FENPROF assinou um acordo relativamente a esta matéria. E isto desmonta o discurso dos governantes e daqueles que tantas vezes dizem a FENPROF não assina acordos, nem sei porque é que andamos aqui a perder tempo, não assina acordos. A FENPROF assina acordos, não assina é qualquer acordo, só assina os que servem os professores, só assina os que não são, para o Sr. Ministro aparecer com uma caneta na mão a fazer um acordo que depois o conteúdo penaliza aqueles que nós representamos. Portanto, nós não temos nenhum problema em assinar acordos. Pelo contrário, é o que mais queremos. Seria sinal que a solução para os problemas estava aí. O problema é não haver soluções. Às vezes diz-se que os alunos, o ano passado, foram muito prejudicados pela luta dos professores. E não é verdade. Os alunos foram prejudicados pelo Governo, pelo Ministério da Educação e pelas suas políticas, que são também as que obrigaram os professores a lutar. Políticas essas que estão na origem daquele que é hoje, no início do ano escolar, o grande problema das escolas, que é a falta de professores. Esse sim, um sério e grave problema que prejudica as escolas e os alunos e que, em vez de estar em resolução, está em agravamento. Faltam professores nas escolas. Nós vamos ter este ano 3.500 aposentações. Em 2021, há 2 anos, aposentaram-se 1.994 professores. O ano passado, batemos um recorde da década, desde 2013, com 2.401. Até o final do mês de setembro, são 2.493. Já passámos o ano passado. Vamos chegar aos 3.500. Em 2 anos, aumenta em 80% o número de professores que se aposentaram. E este número vai continuar a subir. Há dias dizia o Sr. Ministro, está bem, mas aumentaram 10% os que entraram nos cursos. 1.300 e tal alunos para a formação de professores. Sim, mas esses não vão chegar este ano. Os que vão chegar este ano são os que entraram em 2018, há 5 anos, ano em que foram abertos 21 cursos para professores, 12 dos quais tiveram menos de 10 alunos, de 10 candidatos, um nem teve candidatos, outro teve um candidato, e destes 600 e qualquer coisa que entraram nesses cursos, só 519 dos estudantes, dos jovens, estavam em primeira opção, o que quer dizer que ainda há o risco de muitos até terem abandonado o curso ao fim do primeiro ano, conseguindo entrar na opção que pretendiam. E, portanto, este ano, para os 3.500 que saem, chegarão 600 e provavelmente até não distribuídos de acordo com as necessidades que as escolas têm. O ano passado, para Físico-Químicas, uma das áreas mais deficitárias, entraram nos cursos um aluno e, portanto, isto significa um agravamento que os números que o Vítor Godinho aqui trouxe bem refletem, como é possível, ainda há uma semana de começarem as aulas e de já termos, completos ou incompletos, isso não importa, porque são escolas diferentes, ou na mesma escola, turmas diferentes, ontem, 1.724 horários por preencher em contratação de escola e só 48 é que são temporários. Penso que os números que o Vítor deu foram estes, o que significa que estamos a falar até ao final do ano. E atenção, que só até dezembro faltam aqui os cerca de 1.000 ou mais um pouco 1.000 professores que se vão aposentar em outubro, novembro e dezembro, porque esses, como agora, ficam obrigados, ao contrário do que acontecia até há 3 ou 4 anos atrás, a estar até ao último dia com as turmas, quer dizer que quando se aposentarem em outubro, em novembro ou dezembro, vão carregar sobre estes números e nessa altura até podendo ter um prejuízo acrescido. É que agora, se pudesse já não ter turma, ainda em alguns casos haveria professores para os substituir, e se calhar em novembro ou dezembro, quando saírem, já não há ninguém nas reservas, e portanto o que nós vamos ter é um crescimento brutal do número de professores não profissionalizados nas escolas. Este ano que passou já subiu 70% em relação ao ano anterior, e este ano vamos ter também, infelizmente, um aumento do número de alunos sem os professores todos. Isto é que é irresponsável
isto é que é grave, isto é que prejudica as escolas, isto é que prejudica os alunos, e é contra isto que os pais, as famílias, os professores e a sociedade em geral têm que se bater. Porque isto acontece por uma razão simples: a desvalorização que é feita, que tem sido feita, não só por este governo, mas por outros anteriores, e este manteve, a desvalorização da profissão de professor, seja ao nível dos salários, seja ao nível das carreiras, seja ao nível das condições de trabalho, dos horários, tudo isso. Ainda ontem me contavam uma história de um colega, porque sabe que, para além de algumas disciplinas, há regiões mais penalizadas: Lisboa, o Vale do Tejo, sobretudo a zona de Lisboa, e também o Algarve, e que tem muito a ver com o preço da habitação, o custo da habitação, que não é possível as pessoas virem para cá. Ainda ontem me contaram a história, uma história mais, de um professor, eu estava em Coimbra, e quem me contou foram colegas nossos que conhecem, de um professor do Porto, que tem 2 filhos, que foi colocado no Algarve, que alugou uma casa em Silves para poder lá ficar o ano todo. A mulher não é professora, tem 2 filhos, e para poder, com o salário de quem vai para lá, pagar a casa que alugou, o resto da família foi viver para a casa dos pais para poder alugar a sua casa no Porto. Ou seja, ao ponto que isto chegou. As pessoas têm que prescindir da sua própria vida, já não é só o afastamento da família, teve que alugar a sua casa para poder alugar uma casa para poder trabalhar durante um ano. Sinceramente, não se podem tratar assim as pessoas não merecem ser assim tratados, as pessoas não podem ser assim tratados, e é por serem assim tratados que há muitos jovens que estão e que vão e que continuam não só a não querer ser pessoas, mas sobretudo a abandonar a profissão. A primeira medida, a primeira maneira de poder dar resposta a esta falta de professores, como é evidente, não era meter o triplo nos cursos de formação, porque esses só chegarão daqui a 5 anos. Era voltar a trazer os que abandonaram a profissão. Recuperar esses, e isso só se consegue se houver a atividade. Amanhã vamos ter um Conselho de Ministros que se vai dedicar à educação. Vai aprovar um decreto-lei que ainda vai depois da discussão pública sobre formação de professores, vai aprovar o decreto-lei das escolas artísticas, e não sei se vão ou se estão a guardar ali mais uma novidade para depois, com toda aquela demagogia que nós já sabemos que existem sempre nestes anúncios, virem dizer que vão tomar mais alguma medida. Provavelmente vão dizer, finalmente, haverá casas para professores. Portanto, aqueles milhares de professores que estão deslocados vão ter 12 casas em Portimão e 15 em Lisboa. E, portanto, há 27 casas. Claro que se começarem também pelo tratamento que dão aos professores a acumulá-los em beliches e, portanto, ficarem meia dúzia em cada quarto, aquilo dá para uns 50 ou 60, mas, efetivamente, sejam sérios. Como é que é possível que as câmaras, através dos processos de municipalização, se queiram intrometer em aspectos da vida das escolas, designadamente questões de natureza pedagógica, de decisões que as escolas têm que tomar estratégicas para o seu funcionamento? Algumas câmaras achem, e o Governo, que isso é natural, e, por exemplo, em outras, e essas sim medidas que poderiam ser importantes, como, por exemplo, disponibilizar, neste caso, habitação, a preços que as pessoas pudessem pagar, aqui em Lisboa e noutros sítios, porque não é só Lisboa e Algarve, há pessoas locadas em todo o lado e que têm despesas brutais com a habitação, e dessa forma, se houvesse da parte das câmaras essa disponibilização, era possível, com certeza, em muitos casos, ter lá outros professores. Há dias, uma colega no Porto, o ano passado, lá numa das nossas manifestações, dizia: eu estou desempregada porque fui colocada em Cascais e não tinha dinheiro para lá ficar. E vim-me embora. Eu até tenho ouvido dizer que Cascais é um concelho rico e essas coisas todas. Oeiras é o segundo mais rico do país, Lisboa é mesmo o mais rico, mas, pelos vistos, a riqueza é para outras coisas que, com certeza, a alguns senhores presidentes da Câmara dará mais votos do que ter alojamentos para os professores. A luta. Defende, prof, os professores, a sociedade, os pais, os portugueses, talvez
com exceção de um ou outro, estou-me a lembrar de Sousa Tavares e tal, mas pronto, de uma forma geral, esperam responsabilidade da FENPROF, respeito pela escola pública, respeito pelos próprios professores, respeito pelos alunos. A luta faz parte do ADN da FENPROF. Nós consideramos que a luta cria melhores condições para a negociação, mas nunca a FENPROF se viu a transformar a luta em algo que não tem um objetivo, que não tem uma proposta. Portanto, nós quando avançamos pelo protesto, evidentemente que o protesto é sempre acompanhado de uma proposta. A FENPROF não também diz, é daqueles que também afirma, e os seus quadros sindicais, que a lutar também se está a ensinar. Mas se a lutar também se está a ensinar, então a luta também é um ato pedagógico. E se é um ato pedagógico, não se compagina com algumas formas de luta pela luta que de pedagogia têm rigorosamente nada. E a única coisa que terão é criar confusões. Acho que o nosso microfone está a ceder ao peso da comunicação social. Está bom, obrigado. Nós elaboramos e apresentamos propostas. Ainda no dia 1 de setembro quisemos começar o ano letivo, precisamente o ano escolar, aliás, estando no Ministério a apresentar uma proposta de faseamento da recuperação do tempo de serviço. Estamos nas escolas, onde fazemos reuniões e com os colegas delegados e dirigentes que lá estão, ouvindo os colegas, as críticas, as propostas, as sugestões, o que queiram e, portanto, aí estamos e nos plenários e nos sítios onde é preciso estarmos para ouvirmos os professores. Não marcamos lutas que os professores não fazem ou pouco fazem, que curiosamente, e como eu costumo dizer, num dia de greve nossa, que começa às 8h30, às 9h menos 20, já estou cheio de telefonemas para saber a adesão, e curiosamente há outras greves que nunca se ouviu falar da adesão e parece que ninguém se preocupa também em conhecer qual foi, mas não marcamos greves ou outras lutas só para sermos notícia na televisão, não fazemos. E não marcamos lutas que o Governo vê com alguma simpatia, o Sr. Ministro de certeza, porque lhe permite marcar serviços mínimos ilegais, que depois são declarados ilegais, é verdade, disse aqui, mas o certo é que já impediram as pessoas de fazer greve. Porque no momento de fazer a greve, ainda não havia a decisão do Tribunal da Relação. O Governo sabe que eles são ilegais, mas deixa andar, pede-nos, o Colégio Arbitral faz-lhe um jeito, e a partir daí, depois vem a declaração de ilegalidade, mas já lá vai. Não é por acaso que o Sr. Ministro da Educação, com um parecer da PGR, considerando determinado tipo de greves ilegais e que deveriam dar origem a determinado tipo de procedimento disciplinar, disse, não, mas não vamos fazer nada disso, mas em relação à greve da Frente Comum do dia 17 de março, ainda continuamos, de norte a sul, algumas no Algarve, com colegas que fizeram uma greve que não tinha serviços mínimos, a greve da Frente Comum, e que ainda estão com faltas injustificadas e processos disciplinares abertos. Vêm de Guimarães até lá a Baixa Faro, passando pela Covilhã, ou pela Marinha Grande, ou aqui pelo Setúbal, e por Montemoro Novo, enfim, são ainda uma dúzia de escolas. Vamos resolver isto, a bem ou mal, até porque já está em tribunal na PGR precisamente esta contestação e está a avançar o processo, mas estou convencido que o próprio Ministério não quererá passar mais aqui uma vergonha, me parece que isso os incomode muito, de facto virem a ser condenados por terem injustificado faltas que não podiam. O Sr. Ministro na altura ficou muito indignado de nós termos dito que parecia haver um comando central para que isto se fizesse aos professores que fizeram aquela greve. E ficou indignado. O certo é que todas as respostas que nós recebemos dos diretores de escolas que fizeram isso, fosse do Norte, do Centro, de Lisboa e Val do Tejo, do Alentejo ou Algarve, dizem a mesma coisa. Foi a DGEST que mandou. E, portanto, se a DGEST mandou no Norte, no Centro, em Lisboa, no Alentejo e no Algarve, que grande coincidência que houve se não havia um comando central. É, de facto, mesmo uma coincidência e parece que nisso, pelo menos, dentro do Ministério estavam todos de acordo.
quer lixar os professores, ou neste caso tramar os professores, está aqui a comunicação social, é melhor ter cuidado. Dizer também que a FENPROF não engana os professores, como aqui se disse, dizendo, colegas, esta luta agora é agora ou nunca, agora vai ao racha, porque pode rachar, e se rachar para o nosso lado pode partir, e se partir é uma chatice, porque a pior coisa que pode acontecer é a descredibilização da luta e termos contra nós aqueles que até hoje estiveram em todas as sondagens que foram feitas, estiveram do nosso lado. Foi a população, com 70% dos portugueses a concordarem com as reivindicações dos professores, e nós queremos continuar a ter os pais e os portugueses do nosso lado. É muito importante para a luta dos professores que a população continue a reconhecer a justiça da nossa luta e a estar do nosso lado. Temos também, e isso é importante, capacidade de convergir com outras 8 organizações sindicais, tão distintas das nossas. Nós não defendemos uma ordem de professores, mas convergimos com uma pró-ordem. A FNET tem posições, quantas delas e quantas vezes, bem diferentes das nossas em relação a muitas coisas da vida da sociedade, das escolas, dos professores. Mas nós e eles, todos, temos capacidade de convergir, porque nos respeitamos. Porque a nossa ação não é a dizer mal dos outros sindicatos, é combater as políticas negativas do Governo e é convergirmos no essencial, que é a defesa da profissão e a defesa da escola pública. A luta dos professores tem que beneficiar quem luta, que são os professores. Se descredibilizar essa luta, os professores, ela não serve. Da nossa parte, estaremos sempre com os professores numa luta séria, responsável, convergente e com objetivos claros. Valorizar a profissão e dignificar uma escola, a escola pública, que é uma escola de Abril e que, aliás, vai estar no centro das iniciativas do 25 de Abril, dos 50 anos do 25 de Abril, que nós iremos promover, porque a escola pública em Portugal é uma conquista de Abril e nós temos de defender, ainda mais neste ano por razões acrescidas, as conquistas de Abril que estão atacadas sempre. Olha agora, um tempo, e para terminarmos, um tempo importante de trabalho nas escolas. Esclarecer, debater, mobilizar. Isso é muito importante. Começamos por defender o horário de trabalho. Fizemos tudo para que o Ministério da Educação acabasse com os abusos e as ilegalidades nos horários. Não quis, nem lhe mexeu. Aquilo que pôs cá fora, aquelas orientações em relação ao fim da burocracia, são cócegas para a burocracia que existe nas escolas e que as plataformas e tudo mais vai manter. E, portanto, a partir do dia 12, a partir do primeiro dia, mas é natural que até ao dia 15 não haja muitos motivos, porque há a apresentação, portanto será essencialmente a partir do início da segunda semana, a partir de 16 a 7 do dia 18, aí está, e avançamos o tempo que for preciso com as greves ao sobretrabalho, às horas extraordinárias e à componente não letiva de estabelecimento. Sempre com esta abertura que dissemos ao Ministério. Quando quiserem negociar soluções para que os horários dos professores sejam as 35 horas que estão na lei e não as 50 horas que estão no corpo, aí nós iremos parar a greve. Agora, é engraçado que estava a ler uma declaração do Sr. Ministro há bocado, hoje, lá em cima na Maia, penso eu, numa iniciativa em que está, em que ele diz que é tão aberta à negociação que nunca recusou uma reunião que foi pedida pelos sindicatos. Bem, se calhar vamos ter que fazer a listagem, olha, em relação, por exemplo, à questão dos horários de trabalho, em relação, por exemplo, agora até à recuperação do tempo de serviços, mas até ficamos com alguma expectativa, porque como no dia 1 de setembro entregámos a proposta e pedimos uma reunião para começar a negociar essa recuperação, se o Sr. Ministro diz que não recusa de uniões que são pedidas, nós agora só temos que mandar o ofíciozinho a dizer, lemos a sua declaração, ficámos satisfeitos, marque lá o dia, e depois vamos ver, afinal, o que é que... Vamos respondendo sempre. Aí não damos tréguas à demagogia e às inverdades do Governo. Amanhã vamos ver o que dizem no final do Conselho de Ministros. O que dizem, são o Conselho de Ministros sobre a Educação, devem ter novidades. Lá estaremos para aplaudir, se for o caso disso, lá estaremos para desmontar o que for demagogia e inverdade, se também for o caso disso.
Não deixemos cair qualquer reivindicação, da precariedade à aposentação, tudo o que aqui se falou, porque este diploma, os concursos, não resolveram os problemas da precariedade. Nós temos mais de 20 mil professores com mais de 3 anos, com os tais 1095 dias, mais de 3 anos de serviço. Vão vincular 8 mil, é um número importante, mas há mais de 20 mil, não há 8 mil. E mais, no combate à municipalização, na defesa da gestão democrática para as escolas. Agora não há dúvida que no topo tem que estar, não pode deixar de estar a questão do tempo de serviço, porque o tempo de serviço não é uma reivindicação, o tempo de serviço é uma exigência, porque o tempo de serviço as pessoas cumpriram-no. O tempo de serviço é algo que nós não estamos a pedir uma bonificação, bonifiquem lá aqueles anos, houve casos, e bem, na função pública em que isso aconteceu, mas nós só queremos que os professores do continente, à semelhança e muito bem das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e à semelhança de boa parte, da maior parte do que acontece na administração pública através dos pontos, tenham, não é, como dizia o tal jornalista que eu há pouco citei, jornalista, ele agora voltou a ser, teve de folga uns tempos, uns anos, o Sousa Tavares, que veio escrever na sua crónica que os professores estão a exigir retroativos e ser ressarcidos daqueles anos. É falso, é mentira, seja sério. Não, os professores não pedem retroativos, não querem nenhum ressarcimento. Os professores nem sequer estão a exigir tudo para amanhã, nem para o ano que vem, nem de uma só vez. Estamos a admitir e propor um faseamento até ao final da legislatura, mas digam-nos que não pode ser 3 anos, tem que ser 4, digam. Não podem ser 798 dias por ano, só podem ser 600 ou 500. Digam-nos. Agora não nos digam, porque nós não aceitamos, que esse tempo é para esquecer e que esse tempo é para limpar e que esse tempo é para iluminar, porque se o Dr. António Costa diz que quando um relógio para, quando se põe a trabalhar, põe-se a trabalhar e no sítio onde está, o Dr. António Costa deve andar atrasado uns tempos, porque na verdade eu quando um relógio para, que me lembro, que já não uso relógio há muitos anos, mas lembro que tinha que o ir acertar e portanto tinha que recuperar o tempo em que ele esteve perdido para conseguir continuar a ver as horas certas, não é? Porque senão andava enganado e às tantas o Dr. António Costa vai jantar à hora do pequeno almoço e quando devia estar a trabalhar dá-lhe o sono e pensa que é de noite, portanto é bom que o relógio seja acertado. Quanto à luta, a partir de dia 11, nem uma escola do nosso país pode ficar sem um pendão de valorização da nossa profissão. A partir de dia 11, porque no dia 12, quando começar a atividade letiva, queremos, ao longo dessa semana, cobrir as escolas todas com os pendões. Há uma ação convergente com as outras organizações e todas as escolas têm o pendão da luta, da ação, da defesa da escola também e da nossa profissão. E depois vamos trabalhar, sobretudo, para que nesta primeira fase o grande momento da luta seja a Semana Europeia dos Professores. Semana Europeia. Em toda a Europa vamos ter, que é a Espanha, em França, aliás, em muitos destes países já estão a desenvolverem-se, já neste início de ano, muitas lutas e fortes lutas também, e portanto, e não só na Europa, ainda ontem também se pôde ler, no Japão e enfim, noutras partes do mundo, e portanto há aqui um comando que não é só aqui o nosso governo que diz, isso os professores e coisa e tal, e portanto a malta tem que se pôr a pau. Nesta Semana Europeia até vamos começar 2 dias antes com a corrida e a marcha dos professores. A corrida é para a malta com fogo e tal, aí vão lá andar uns 10 km a dar ao pedal, mas a marcha pode ser um interessante e importante momento também de reivindicação. E o desafio que se faz é para a malta que vai à marcha e que portanto não vai correr os 10 km, porque esses vão esbaforidos e não conseguem de outra maneira, encontrarmos com t-shirts, com placas, com outras coisas que entendam, com adereços, de aproveitarmos a marcha para fazer também uma marcha de protesto àquelas políticas e a parte da marcha ser algo que nós podemos mostrar como sendo um momento também da luta dos professores. No dia 2 de outubro vamos em Viseu inaugurar lá um outdoor. E porque é que é em Viseu? Porque é o único sítio onde vai ser dentro de uma cidade. De resto, vai ser nas autoestradas, às entradas das principais cidades e nas principais autoestradas, 12 outdoors
iguais aos pendões no discurso, embora, pronto, são um bocadinho maiores, para que milhões de portugueses todos os dias passem e se lembrem que as pessoas estão na luta pela profissão e pela escola pública. Vão estar todo o primeiro período lá colocados e, se for necessário, a meio do primeiro período, por força da nossa luta, alterarmos a mensagem que lá está, alteraremos, mantendo até ao final de dezembro, precisamente, estes outdoors. No dia 3 de outubro, vamos realizar, para ver se lembramos do Sr. Primeiro-Ministro, estamos na Semana Europeia dos Professores, um plenário nacional junto à residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro, que será, e aqui também em convergência com as outras organizações sindicais, será uma forma de nós responsabilizarmos o chefe do Governo por aquilo que está a acontecer no nosso país em relação aos professores. O dia 4 de outubro é muito importante que seja um dia de trabalho nas escolas, porque antecede o dia da greve, o último dia útil antes da greve. Nós chegámos a pensar o plenário para 4, mas na verdade era tirar os quadros sindicais das escolas no último dia útil, no dia útil anterior à greve, porque dia 5 é feriado. E, portanto, dia 4 de outubro, nas escolas, concentrações à porta, mobilização lá dentro, nas salas de professores, tudo isso para que o dia 6 seja um dia e depois divulgar nas redes sociais e mandarem para tudo o que entenderem ser sido útil. Portanto, dia 4 de outubro, já a primeira afirmação à porta das escolas que o dia 6 vai ter uma grande greve. 5 de outubro, Dia Mundial dos Professores. A professora, a estátua, que irá ser inaugurada no Funchal e que esperamos nos próximos anos ter todos os anos uma cidade onde possamos ir inaugurando uma nova estátua. Também um concurso literário Urbano Tavares Rodrigues, só aberto a professores, que vai ter a divulgação do resultado este dia, das obras publicadas em 2021 e 2022. E também a Conferência Internacional Online, onde procuraremos juntar colegas de outros países para assinalar este Dia Mundial dos Professores. 6 de outubro culmina a Semana Europeia dos Professores com uma greve nacional, que será a primeira deste ano letivo, que gostaríamos que fosse a última, claro, porque então era bom sinal, mas que se havia negociado não resolver os problemas, na verdade ela vai ser a primeira, eventualmente de várias, se vão ser mais ou menos que o ano passado, não faço ideia. Como disse, a nossa intenção, aquilo que nós mais queremos, é que a primeira seja a última, mas não temos medo. Se a seguir à primeira tiver que vir uma segunda ou uma terceira, ou as que forem precisas, deem a resposta aos problemas, renegociem, atendam às propostas dos professores e não há greves. Se não o fizerem, há greves, há manifestações, há abaixo-assinados, há o que for preciso para fazer ceder esta maioria absoluta que é insensível às questões dos professores e às questões da educação. Depois de 6 de outubro, o que é que faremos? Nos dias a seguir, 12, 13, talvez, porque eu penso 15 calha ao fim de semana, mas pronto, no máximo até 15, o Governo tem que apresentar a proposta de Orçamento de Estado para 2024 na Assembleia da República. E nós vamos saber o que lá vem. Se for mais do mesmo, não prevendo um reforço significativo para as escolas, em relação a verbas, para que permita que as escolas tenham mais recursos para serem escolas inclusivas e escolas capazes de responder às necessidades dos alunos. Não houver verbas para iniciar o faseamento da recuperação do tempo de serviço dos professores. A primeira resposta, se o Orçamento do Estado for isso, a primeira resposta terá o Governo e o Ministro da Educação no dia em que for à Assembleia da República defender o Orçamento do Estado para a educação. Nós estaremos lá à porta, faremos sessão e manifestação, se efetivamente numa nova greve. Depois isso temos que ver, não decidimos antes de saber o que lá vem, mas fica já o aviso, e o aviso não é à navegação, é mesmo ao Ministro e ao Governo, se o Orçamento do Estado continuar a ser aquilo que tem sido, vai ter os professores à perna logo no dia em que se deslocar à Assembleia da República para o defender. Dizer que, portanto, e assim termino, a luta vai continuar com abertura para negociar soluções para os problemas, com disponibilidade para apresentar e negociar as propostas
que dão essa resposta a esses problemas, mas com a mesma abertura e disponibilidade com que estamos para negociar. Estamos também determinados em continuar a lutar de uma forma séria, responsável, com os professores e não em vez dos professores, porque são os professores que são eles a razão de existir desta nossa FENPROF. Viva a FENPROF e a luta continua!